Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho, hoje nessa semana, 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, permita-me hoje fazer uma analogia da palavra há pouco proclamada com a festa que a sociedade hoje celebra, o Dia dos Pais. O pai é alguém muito importante dentro do lar, dentro da família. É alguém tão importante, é uma figura tão especial que o próprio Deus quis ser chamado de Pai. Então, o Evangelho deixa bem claro para nós algumas posturas que, se vocês me permitirem, fazer uma comparação com essa pessoa na nossa vida. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente. Jesus se preocupou com aquela multidão, com aquelas pessoas, garantindo para eles o pão. Assim é o Pai. Sua missão, dentre muitas outras, é garantir o pão para os seus filhos, para a sua senhora, para a sua família. E Jesus pediu que os discípulos fossem para ele ficar sós, em oração. Enquanto ele estava rezando, a noite chegou. Assim é também nossos pais. Às vezes, eles querem ficar só porque estão preocupados, as contas não param de chegar, seu salário já é pouco bastante para não dar conta, às vezes, de fazer o que talvez seus filhos estão querendo. Um sapato novo, quando na verdade não tem condições nem de comprar um chinelo de dedo. Uma calça nova, quando na verdade não tem nem para um calção. A sua senhora já consegue, já querendo, alguma coisa a mais, talvez uma viagem, uma roupa nova, e ele não pode lhes dar senão o básico dentro de casa. Então, às vezes, o pai precisa ficar só. Não como alguém que quer fugir de sua responsabilidade, não, mas para pensar como fazer para continuar mantendo essa estrutura que ele criou. O pai, ele tem essa missão também de se preocupar com o bem-estar de seus filhos, de sua senhora, às vezes esquecendo de si mesmo,
e a noite vai chegando, ou seja, a idade vai vindo, e ele não fez muita coisa para si, se doando apenas e exclusivamente para sua senhora, para seus filhos. A barca ia longe, já longe da terra. Às vezes acontece isso também com a gente. Quantas vezes nós, filhos, esposas, nos distanciamos de nosso Pai, porque talvez nossos estudos, nossas preocupações egoístas nos fizeram afastar dele, deixando sozinho lá com a preocupação de sustentar a família. E aí ele fica só porque nós estamos longe dele. Nós não queremos estar, às vezes, ao lado dele. Às vezes, ele está preocupado porque a família está sendo agitada por fortes ventos. É um filho que está começando seu relacionamento. É um filho que está se envolvendo com coisas inadequadas. É um filho que talvez não conseguiu o emprego que queria. É um filho que talvez ainda não conseguiu um emprego. E isso abala a estrutura familiar. E a gente acaba, de certa forma, porque às vezes somos egoístas, descontando tudo nessa figura tão central de nossas vidas. Mas mesmo assim, ele vem ao nosso encontro, fazendo o impossível, como Jesus, andando sobre as águas. Ele faz o impossível para poder continuar garantindo para seus filhos, para sua senhora, pelo menos o necessário para eles subsistirem, continuarem vivendo. O medo, às vezes, apodera da gente também. Quando esses pais falam forte numa discussão com sua esposa, falam forte quando a gente faz uma coisa que eles não aprovam, e a gente tem medo, a gente fica, nossa, parecendo que um trovão reboou dentro de casa. Mas aí ele volta e diz assim: não precisa ter medo de mim não, eu sou seu pai, não precisa ter medo de mim não. Eu briguei com vocês, mas é porque eu estou muito preocupado com essa situação. Eu não gostei, eu não estou sabendo como resolver, mas tudo vai dar certo. E tudo volta ao normal. Ele abranda o nosso medo. Permitam-me mais uma vez contar um breve relato da minha vida. Eu sempre achei que meu pai era um herói. Eu sempre achei que meu pai era o melhor de todos, o mais forte, o melhor mesmo. E eu, bem como meu irmão, morremos de medo de sapo. Temos um medo que virou fobia mesmo de sapo. E um dia muito infeliz, entrou lá em casa um sapo. E agora? Quem vai pôr esse bicho para fora? Meus irmãos, reparem que o meu pai foi com a vassoura. O sapo era grande, esquisito. E meu pai botando esse sapo para fora. E esse sapo pulando até ele também. Mas ele conseguiu colocar esse sapo lá para fora. O que eu descobri? Algo fantástico. Que meu pai também morria de medo de sapo. Mas ele enfrentou seu medo para me proteger. Para proteger meu irmão, que tínhamos medo. Ele venceu seus próprios medos. E eu descobri que meu pai, ele não é um super-herói. Ele é tão humano como eu. Ele também tem medo. Ele também tinha fome. Ele também tinha frio. Ele sentia tudo que eu também sentia. Mas só que ele vencia todas as suas necessidades particulares para garantir o melhor para nós. E quando a gente estava em situação difícil, meu pai estendia a mão para nós e nos levantava. Mesmo quando talvez a gente não tinha esperança mais. Ele dizia: coragem, força, não desanima não, vai dar certo. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro,
tirando, né, que estava quase afundando dentro do mar. O pai também faz com seus filhos. Coragem, tudo vai dar certo. É difícil, mas vai dar certo. E depois ele nos ajuda, tudo tranquilo, mas tem os momentos que ele também dá as broncas, que ele também reclama, repreende. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente se prostra diante de tal figura, reconhecendo a grandeza de Deus presente na nossa casa de formas visíveis, em carne e osso, como na pessoa de nosso Pai. A gente reconhece a bondade do Criador que nos permite experimentar, já aqui na terra, a beleza de alguém tão superior a tudo e a todos, na sua simplicidade, no seu silêncio, na sua ternura, no seu amor, na sua dureza de coração, mas não a dureza porque o coração é fechado, mas para poder manter a firmeza de suas palavras e de seus atos. Alguém que não permite que a gente veja, mas com certeza muitas lágrimas escorrem dos seus olhos pelo seu rosto afora. Alguém que mesmo doente levanta cedo e vai trabalhar para que não falte no seu prato a comida de cada dia. Alguém que até diz que não está com fome, para que você possa repetir o seu alimento. Meus irmãos, me lembro também de muitas mães que também são pais, que não tiveram a alegria de ter alguém do seu lado no auxílio da criação dos filhos. A essas mulheres que também são mães e pais, meu reconhecimento, minha admiração e, por que não, minha gratidão. Que Deus Nosso Senhor continue abençoando muito você que é pai, você que é mãe, você que tem em sua família a responsabilidade de fazê-los crescer em idade, em sabedoria e, acima de tudo, em graça diante de Deus e diante dos homens. Feliz Dia dos Pais. São essas a única palavra que eu poderia dizer para você ao término, dessa reflexão. Que o seu dia de hoje seja muito feliz e muitos outros dias possam segui-lo, enchendo, cumulando seu coração da mais terna alegria. Muito obrigado. Felicidades.